Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: e realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário da Virgem Mãe de Nazaré, irmãos e irmãs que estão em comunhão conosco pelos meios de comunicação. Estamos na semana da 8ª da Páscoa, quer dizer, a semana seguinte, os 8 dias seguintes, celebramos
a liturgia como fosse o domingo da Páscoa mesmo. Por isso os aleluias, por isso os cânticos alegres, por isso glória, por isso a alegria e a beleza do tempo pascal. E nesta época a liturgia vai em busca dos trechos da Bíblia, sobretudo do Novo Testamento, que nos falam sobre este acontecimento maravilhoso, o da ressurreição de Jesus. Único caso em que exatamente alguém que morreu voltou à vida. E Jesus com isto mostra, pois, que nós, seus discípulos, também participaremos da mesma maravilha, conquanto devamos, como ele, experimentar a morte biológica. Por isso os textos da liturgia nos falam dos elementos que compõem o coração dos discípulos, a novidade extraordinária da ressurreição do Mestre. São sentimentos confusos, como é confusa a experiência da morte. Quando experimentamos isso em pessoas próximas de nós, ficamos, sim, confusos. A morte nos perturba de alguma maneira. Mesmo que o nosso ente querido já estivesse idoso, mesmo que já estivesse há muito tempo acamado, quando acontece o óbito, todo mundo fica como que meio transtornado. Assim foi também com Jesus de Nazaré e aqueles que faziam parte do seu convívio, os seus discípulos. Essa perturbação notamos nos sentimentos que eles têm e vêm expressos bem direitinho aqui nesse episódio que conhecemos, chamados dos discípulos de Emaús. Jesus tinha muitos discípulos, não só os 12. Os 12 foram escolhidos por ele dentre vários outros. Multidões o seguiam. Aqueles com uma missão extraordinária de dar a continuidade da obra do Mestre, responsáveis pelo grande grupo dos discípulos. A história nos fala de 2 destes discípulos, além dos 12. Agora reduzido a 11, porque Judas, traindo Jesus, colocou fim na própria vida. O que acontece com estes discípulos? Eles estão assim, é isso, transtornados. Uma mistura de medo, junto com incredulidade e ao mesmo tempo com alegria. Esses 3 componentes: alegria, porque o Senhor ressuscitou; medo, porque é uma coisa fora do normal; e ao mesmo tempo, incredulidade, porque, puxa, é tão bom para ser verdade, que o nosso Mestre voltou à vida. É a experiência de Emaús e dos discípulos desta cidade, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Queridos irmãos e irmãs, a experiência dos discípulos de Emaús é a nossa experiência, é a minha, é a sua. Nem sempre é fácil entender as coisas da fé. A fé não é sempre facilmente compreensível. Tantas vezes nos vemos como que baratinados diante de realidades que acontecem conosco. Estes 2 discípulos caminham, voltam para a cidade deles, e aqui tem o sentido da frustração, do fracasso. Puxa,
A presença desse Messias no meio de nós foi fogo de palha. Agora temos que voltar para nossa casa. Lá vamos escutar o que já sabemos. Está vendo? Olhem que deu. Vocês foram atrás disso. E agora tem que voltar a pedir o emprego de volta, tem que voltar às mesmas coisas de antes, tristeza, frustração. E vão comentando sobre esta frustração pelo caminho. E nesse caminho de vida, que retorna, que deve recomeçar, se introduz o próprio Senhor, o próprio Mestre. O que vocês estão conversando? E eles se espantam, porque foi notícia mais do que comentada. Como tu és o único peregrino que estava em Jerusalém para a festa? Seria o mesmo que dizer, tu eras o único romeiro que estava em Belém por Sírio e não sabes o que aconteceu. E o mestre se faz de desentendido. E o que foi? E eles então fazem a apresentação de um querigma. O que é um querigma? O querigma significa uma notícia alegre, uma notícia boa, uma notícia que traz satisfação, uma notícia que preenche, é aquilo que a gente quer escutar. Sobretudo, o querigma é o primeiro anúncio da obra maravilhosa de Deus, que ama o seu Filho Jesus Cristo e que nele ama a toda a humanidade. E este amor de Deus se manifestou na obra da paixão, da morte, mas da ressurreição deste Filho dele para a nossa salvação. Querigma significa o primeiro fundamental anúncio, pois Jesus Cristo, por amor de nós, encarnou-se, viveu, tornou-se homem, pois pregou o Evangelho, depois morreu e ressuscitou. Tudo isso está incluído, pois, na fala dos discípulos. Quando Jesus pergunta, e o que foi que aconteceu? Os discípulos responderam, eu li aqui, ora, o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do nosso povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas faz 3 dias que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Foram de madrugada ao túmulo e, ó maravilha, não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham visto anjos, que eles afirmaram que Jesus está vivo. Tanto anúncio da obra que Deus realiza através de Jesus, que foi morto, mas que está vivo, ressuscitado. Queridos irmãos e irmãs, o querigma é a alma da nossa fé, porque o apóstolo São Paulo diz que se Jesus não ressuscitou e ainda estamos na perdição, estamos perdidos, ainda não houve a redenção dos nossos pecados. E diz o apóstolo Paulo, se o Cristo não ressuscitou, nós somos as criaturas mais dignas de fé, porque as mais miseráveis. Aí ele dá um brado, um grito, não! Cristo ressuscitou, sim, senhores, o primeiro dentre os que morreram. Por isso, toda a nossa vida de fé deve ser movida por esta certeza. O Cristo,
o primeiro dos que morreram, ressuscitou. E a mensagem dos discípulos de Emaús nos dá ainda uma dica aonde confirmar esta fé, por vezes alegre, mas confusa e difícil de crer. Nos dá uma dica, como incrementar isso, como vivenciar isso direito. Diz que é na comunidade e na partilha do pão. Na comunidade e na partilha do pão. Porque, de fato, os discípulos ficando em Emaús, Jesus faz gesto de quem vai adiante, e eles, tornando-se, pois, familiares a este peregrino, dizem: olha, é perigoso de noite, está chegando, dorme aqui, amanhã tu continuas, não custa nada. E vão comer. E é exatamente neste gesto do comer, da partilha do pão, que Jesus reparte, aqui simbolizado a Santa Eucaristia, a Santa Missa, e o dom de repartir, que eles então retomam a vista, ou seja, viram reproduzido. Nós já vimos este gesto, déjà vu, não é isso? Já vimos isto, foi na última ceia, foi assim que ele fez. E quando eles se dão conta disso, diz, Jesus sumiu, desapareceu, porque agora o Cristo nós encontramos na comunidade e na partilha. O Cristo ressuscitado se faz presente em nossa vida, na comunidade de fé e na capacidade de repartir. Por isso, a alegria somente agora tomou conta do coração deles. Não mais tristeza, não mais incredulidade. E o que eles fizeram? Mesmo estando cansados, mesmo já estando dali a pouco para ir dormir, voltaram a Jerusalém imediatamente. O evangelista disse que Emaús é distante 11 quilômetros de Jerusalém. Naquele mesmo instante, motivados pela força da fé, pela alegria da ressurreição do Mestre, nem contaram se fosse 12 quilômetros. Na mesma hora, voltaram e lá partilharam com os outros irmãos este acontecimento, os quais afirmaram: nós também já vimos o Senhor ressuscitado. Puxa, meus irmãos e irmãs, é impossível que isso não diga nada para o coração da gente. E é por esse motivo que agora eu vou dar um instante de silêncio, para que cada um possa encontrar também aqui sentido para a sua vida, para a sua existência, quem sabe confusa, quem sabe incrédula.